Olá pessoas do YouTube, aqui é o Irme Neto para mais um vídeo do canal Book Crushers e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as minhas séries canceladas, pelo menos aqui no Brasil. Enfim, eu não estou falando cancelada no sentido Twitter, eu estou falando cancelada no sentido série de TV. Achei melhor explicar no começo porque hoje em dia o termo pode causar uma certa confusão. Porém, existem aquelas séries que a gente lê praticamente quase tudo, fica esperando o último volume ou o penúltimo volume e acaba que a história não chega por aqui porque a editora acabou desistindo da série no meio do caminho. E eu me lembrei que essas séries não tiveram conclusão aqui no Brasil enquanto eu estava organizando a minha estante. E foi por essa razão que acabou surgindo esse vídeo, porque eu percebi que eu tenho algumas séries que não foram finalizadas aqui no Brasil, que eu queria saber o final delas e eu não sei porque as editoras não trouxeram. Pois é. Então, hoje nós vamos conversar justamente sobre essas séries que eu gosto muito, mas que infelizmente foram finalizadas no Brasil sem um final. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada ali por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá. Espero ajudar que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Então, a série Gatilho, que me fez perceber, né, que existiam algumas séries na minha estante que estavam incompletas, que iriam continuar incompletas se eu dependesse das editoras aqui no Brasil, foi o Teoricamente Princesa, da Alyssa Cole, lançado aqui no Brasil pela editora Essência. Teoricamente Princesa eu acabei recebendo da própria editora para fazer a divulgação. Eu li, eu fiquei encantado com essa história. Foi por esse livro aqui que eu conheci a Alyssa Cole, que hoje é uma das minhas autoras favoritas. Só que o que aconteceu? Outras editoras trouxeram outras histórias da Alyssa Cole, conseguiram finalizar séries que a Alyssa Cole publicou, menos a Essência. A Essência trouxe apenas o Teoricamente Princesa e ficou ali. Teoricamente Princesa tem mais 2 volumes e mais 2 histórias curtas, mais 2 novelas, por assim dizer. E nem as novelas e nem os romances completos foram trazidos aqui para o Brasil. Tem disponível lá na Amazon em inglês. Está num precinho um pouco salgado, porque a série lá fora foi publicada em tamanho pocket, como o The Quarantine Princess Diaries. Se eu não me engano, é do mesmo selo, da Avon Impulse. Então, se eu comprar a edição em inglês das continuações de Teoricamente Princesa, eu vou ter isso aqui na estante. Porque os tamanhos são diferentes. E não apenas os tamanhos são diferentes, como também o valor deles é bem salgado. Estão por volta de R$51, R$55 na Amazon. Porém, eu já falei 1000 vezes que entre ler em português e ler em inglês, eu sempre vou escolher ler em português. E é muito triste ver uma série com tanto potencial ser abandonada logo no primeiro volume, sabe? Mas senta que lá vem a história, porque essa aqui não foi a única, muito pelo contrário. Já que nós estamos falando de romance na realeza, eu vou trazer aqui o Dinastia Americana da Tracy Livesey, lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Essa foi uma das minhas leituras desse ano, de 2024, mas que eu queria ler desde o lançamento dela, que foi ali no final de 2022. Quando eu li o Dinastia Americana, eu logo percebi que essa história teria uma continuação. Eu compartilhei aqui com vocês no vlog de leitura de Dinastia Americana. Só que aí o que aconteceu quando eu fui procurar, né? Quando eu fui pesquisar? Tinha já a continuação nos Estados Unidos e a Intrínseca nunca falou nada que ia trazer continuação nenhuma. Se você me acompanha e sabe que eu comprei a continuação, ela tá até aqui, que é o The Duchess Effect, que continua exatamente no mesmo ponto em que Dinastia Americana termina. Só que a Intrínseca nunca falou nada de trazer o The Duchess Effect. Na verdade, a Intrínseca finge que Dinastia Americana é um volume único. Não alcançou as expectativas que a Intrínseca tinha no Brasil, muito provavelmente, tanto que eu comprei esse livro aqui por R$10 na Bienal do ano passado, menos de um ano depois do lançamento do livro aqui no Brasil. Então isso já explica muito os planos da Intrínseca para essa série aqui no Brasil, né? Infelizmente. Mas
Me parte o coração colocar a Dinastia Americana nessa lista, mas ela está. Pois é. Outra série que me parte o coração, e eu não imaginava que eu iria compartilhar uma série dessa autora aqui no Brasil como cancelada. Enfim, eu tô falando de Diário de uma Princesa Improvável, da Meg Cabot, que são os livros infanto-juvenis do universo Diário da Princesa, com a irmã mais nova da Mia Thermópolis. Aqui no Brasil só foram lançados os 2 primeiros volumes da série Diário da Princesa Improvável, porém a série é composta por 4 livros, ou seja, nós perdemos tanto o volume 3 quanto o volume 4 aqui no Brasil. Esse é um fenômeno, não se limita apenas a Diário de uma Princesa Improvável, como já citado aqui do próprio universo The Quarantine Princess Diaries, o 12º volume da série Diário da Princesa aqui no Brasil, não foi publicado em português. Na verdade, eu já perguntei 3 vezes nas redes sociais da editora e a editora fingiu que não leu a minha pergunta. E eu sei que eles leram, gente, eu sei. E isso eu perguntei na época que eles estavam relançando o box com os 11 primeiros volumes da série Diário da Princesa. Ou seja, a série teve um relançamento aqui no Brasil, só que eles não compraram os direitos do 12º volume. Até porque eu acho que a Meg não é mais publicada pelo selo Galera. Ela é publicada apenas pelo selo principal da editora Record. Tanto que os mais recentes estão sendo publicados pela editora Record. Então, se você quiser ler o Quarantine Princess Diaries, ou então Diário de uma Princesa Improvável, a continuação da série, você vai precisar ler em inglês, porque ambas as séries não tiveram um encerramento aqui no Brasil. Pois é. Mas vamos parar de falar tanto sobre histórias da realeza, né? Porque não é apenas esse gênero que é cancelado aqui no Brasil. Temos outros muitos exemplos também que foram. Por exemplo, a série das crianças desajustadas da Shanna Maguire, né? Que tem De Volta para Casa, Entre Gravetos e Ossos, Sob o Céu Açucarado. E foi publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Só foi publicado aqui no Brasil os 3 primeiros volumes. Isso me deixou muito estarrecido, porque eu acho que foi a única série que a editora Morro Branco não finalizou aqui no Brasil. E foi justamente uma das minhas séries favoritas deles. Eu estava esperando que eles fossem publicar as continuações até o começo desse ano, sabe? Eu fazia essa pesquisa na Amazon, eu fazia pesquisa nas redes sociais deles, e eles não falavam nada sobre o restante da série. Porque não é uma trilogia apenas. Essa série aqui, na verdade, tem muitos outros livros. Eu acho que tem quase 10 livros. E não foram todos trazidos aqui para o Brasil, só foram trazidos os 3 primeiros. Ou seja, se a gente quiser continuar a série das crianças desajustadas da Shanna Maguire, a gente vai ter que ir atrás para ler inglês. E eu acho de verdade que a Shanna Maguire acabou não fazendo tanto sucesso aqui no Brasil, porque para além desses 3 primeiros volumes que foram publicados aqui, nenhuma outra história, mesmo as que tiveram hype nos Estados Unidos, foram publicadas aqui no Brasil. Então eu acho que a autora acabou não fazendo tanto sucesso com essa série, o que me parte meu coração, porque eu acho essa série completamente encantadora. Eu amo o universo que a Shanna Maguire criou aqui. E é isso, né? Eu tenho que aceitar essa derrota, porque a série foi cancelada aqui no Brasil. Outra série que me causa muita revolta por não ter sido finalizada, essa aqui só faltava o último volume para ser publicado aqui no Brasil, foi No Limite da Atração, da Kate McGarry. Foram lançados os 4 volumes da série, mas ficou faltando o último que era o livro que voltava para os personagens do primeiro volume. E a gente ficou sem saber essa história, que foi publicada nos Estados Unidos, porque a Verus não trouxe. E olha que eu esperei, por muito tempo, porque a Verus trazia mais ou menos um volume por ano, né? Ela foi publicando um volume por ano, só que aí depois que passou para o 4º volume, que foi No Limite do Desejo, inclusive um dos meus favoritos dessa série, eles não trouxeram a continuação. Então, eu fiquei esperando bastante para essa série ser completada aqui no Brasil, e não foi, e se eu quiser saber o final dela, eu vou ter que ler em inglês. E é sobre isso. Do mesmo gênero, entre muitas aspas, nós temos a série Sea Breeze, da Abby Glines, lançada aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Como vocês sabem, essa é a minha série favorita da Abby Glines. Eu já li toda a série, porque eu comecei a ler antes de ser publicada aqui no Brasil, lá no meu Kindle, em inglês mesmo. Eu consegui finalizar a série em inglês, só que eu queria ter a coleção na estante, né? E o que aconteceu? A Arqueiro trouxe o primeiro volume, trouxe o segundo volume e parou de publicar os livros da Abby Glines aqui no Brasil. Ou seja, ela conseguiu publicar toda a série Rosemary Beach, que
vocês sabem a minha opinião sobre, mas a série que eu realmente gostava da autora, eles só trouxeram os 2 primeiros volumes. Uma série de 10 livros. Eu consegui o 3º volume em inglês, mas aí, a partir do 4º volume, para conseguir a edição física deles, tá uma coisa pavorosa. Então eu já sei que eu não vou ter essa série completa na estante nunca. E é justamente a minha série favorita da autora, né? Se eu não me engano, a Abby Gladys não está nem mais na Arqueiro. Ela agora é publicada pela editora Charme, a mesma editora da autora Mariana Zapata. Eles trouxeram outros livros da Abby Gladys, mas não trouxeram a série Sea Breeze. Né? O que eu acho que os direitos ainda estão com a editora Arqueiro. Eles só não querem mesmo publicar o restante da série. O que é uma pena. E sempre parte um pouco do meu coração, né? Porque a série foi cancelada, ela foi abandonada, né? Foi encerrada sem final. Igual uma série de TV mesmo. Penúltima série que não teve sorte aqui no Brasil foi A Química Perfeita, da Simone Elkles. Por quê? Originalmente ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Underworld. Eu li, essa é a minha edição da editora Underworld, eu me apaixonei pela história, só que o que aconteceu com a editora Underworld? Ela faliu. Então, lógico que as continuações não podiam serem trazidas aqui para o Brasil, né? Porém, muitos anos depois, acabou que a editora Out trouxe o 1º volume e também trouxe o 2º volume para aqui para o Brasil, né? Lançou os 2 primeiros volumes da trilogia, porém ficou faltando o 3º volume. Essa foi outra série que eu acabei finalizando pelo e-book em inglês, porque realmente gosto muito da série Química Perfeita e foi um dos primeiros favoritos da estante, né? Isso mostra há quanto tempo eu tenho esse livro aqui, junto comigo. E eu não podia deixar a história sem final, né? Mas foi uma série que realmente não deu certo porque passou por 2 editoras diferentes. Uma acabou falindo, a outra só faltou o último volume para ela ser finalizada. E é isso, né? O que a gente pode fazer? Eu disse que Química Perfeita era a nossa penúltima história, mas na verdade não. Nossa penúltima história foi outra que basicamente aconteceu a mesma coisa com Química Perfeita. Eu tô falando de O Rei de Ferro, na verdade a série Os Encantados do Ferro, da Julie Kagawa, que foi originalmente publicada aqui no Brasil pela editora Underworld. Eles conseguiram trazer o 1º volume, o 2º volume e mais uma história meia. Um conto do universo de Os Encantados do Ferro que eles conseguiram publicar. Só que, como eu disse antes, a editora faliu, a editora fechou. Os direitos da série foram perdidos. E mesmo que a série tenha ganhado um hype lá no TikTok americano, a autora até lançou mais uma continuação por conta do hype, né, na outra rede. Vários anos depois, praticamente uma década depois que ela foi originalmente publicada, nenhuma editora sequer se coçou para trazer as continuações ou para trazer, de fato, Os Encantados de Ferro de volta para o Brasil, sabe? Então, quem leu os 2 primeiros volumes, quem puder ler, vai ler em inglês, e quem não consegue ler em inglês vai ficar sem conhecer essa história, e é isso. E por último, desse vídeo aqui, na verdade tem a história mais diferente de todas, porque não é um problema da editora brasileira, é um problema da editora original, com a criadora da história, e teoricamente a história finalizou, mas não foi publicado em forma física, né? Só foi publicado em forma digital. Eu tô falando do manhwa One or Off, de A1, que é publicado aqui no Brasil pela editora New Pop. One or Off, originalmente, foi publicada na Webtoon, né? Tanto que eu falei pra vocês que ela conseguiu ter uma finalização na Webtoon. O 5º volume, que fecharia essa história, não foi publicado na Coreia. E olha que a história finalizou faz uns 2 anos já. E a gente ficou sem o final, tanto aqui no Brasil quanto originalmente lá na Coreia, porque aconteceu alguma coisa entre a A1 e a editora original da série lá na Coreia, porque eles não publicaram. E ela mesma disse que, por conta de problemas, ela tinha que encerrar a série One or Off. Então, ou seja, teve BO. Qual BO aconteceu, talvez a gente nunca saiba, porque, assim, a A1 é super reservada. Então, a gente fica aqui na espera de que, sei lá, aconteça um milagre e o 5º volume seja publicado originalmente lá, para que a New Pop consiga publicar aqui no Brasil. Porque a New Pop já disse várias vezes que a única coisa, o único impeditivo deles para lançarem
o quinto volume aqui no Brasil é ter o material original para lançar o quinto volume, né? E eles não podem lançar diretamente do material que foi publicado no Webtoon. Eles precisam lançar quando é publicado pela editora coreana. E a editora coreana até hoje não publicou o quinto volume. Essa série incompleta na estante por conta de um BO que a gente nem sabe o que é. Pois é. Então, foram todas essas séries que não foram finalizadas aqui no Brasil, né? Como eu disse, foram canceladas pelas editoras, a publicação delas. É uma lista meio triste que eu não gostaria de fazer aqui, mas que acabou me despertando a ideia justamente enquanto eu montava a nova estante, enquanto eu organizava, limpava os livros, e eu via que essas histórias não tinham finais. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários quais outras séries que vocês acompanharam e que não tiveram um final sendo publicado aqui no Brasil, né? Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.